Mas o problema do Kudê foi fora de campo. E eu acho que a diretoria do Atlético, no primeiro momento, me mostrou uma completa falta de convicção. Eu fiquei assustado, porque falou-se em Bruno Lage, ligou para o Tite, Carlos Carvalhal e anunciou o Filipão. Falei, mas gente, o que é isso? O que está acontecendo? O que quer, né? Não sabe Mas o que isso quer. não é novidade, né? Cara, eu sinceramente eu acho que isso foi tudo um jogo de cena. Porque você não escutou falar o nome do Filipão hora nenhuma. Os caras jogaram um boi de piranha Cara, aqui, uma duvido. isca ali. Eles tentaram o Bruno. Não, sei o Bruno cara. tentaram sim. Isso aí é Tentaram. informação. O Bruno tentaram. O Filipão foi muito rápido e a negociação com o Filipão foi extremamente complexa. Complexa e cara. E quando anunciaram, quando alguém falou em Filipão a primeira vez, 30 minutos depois estava confirmado. Eu acho que foi balão de saio aqui, boi de piranha ali, por outro. Não sei. E quando falaram... Gente, pensa a complicação que foi tirar o Filipão de um trabalho consolidado, muito bem feito. Ele não era técnico do Atlético, ele era coordenador, ele era gerente. Tinha aposentado. Na coletiva E ontem aí, ele falou que já tinha algumas coisas incomodando lá no Atlético Paranaense também. Tudo né? bem, mas se você meio que convencer o Filipão a voltar para a beira do campo... Ele tinha acabado de dar uma entrevista, né? Falando, não, treinar só lá fora que paga ninguém bem. atrapalhou sim, a imprensa não atrapalha, mas... O Alexandre Massa não acho que sabia, cara. Apostou um vinho com um cara lá da Itatiaia. Não, te paga um vinho se ele for. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E não é reservado. E não, o reservado. Reservado não, reserva. É gran reserva, pô. Reserva. Reservado não. Mas Reservado depois... é pra enganar a trouxa. R$32. É uma aposta caríssima. Não dá, Tá né? parecendo trocando as bolas, $1. Você lembra trocando as bolas? Claro. Quanto apostamos? The mesmo? Knacker e o Ed Murphy. Mas então é isso, eu acho que foi assim. Enquanto foi todo mundo num aqui, no outro ali, pá. Independentemente disso, né? Isso nunca foi uma novidade. Não, O no próprio futebol Turco- brasileiro nunca foi. Tô falando especificamente do Atlético. O Turco foi a quinta opção. E se você for pensar nas quatro, eu nem Não tinha lembro nada a quais ver. é. Não tinha Nada a ver com Nada o a Turco. ver, Era um de E cá, no outro final de lá. das Isso contas, sim. no final das contas, eu achei uma grande sacada do Atlético. Achei também. Grande sacada. Olhando o cenário do clube, né? O vestiário para baixo, falta de confiança, o time jogando bem. O Filipão chega com o time jogando bem, cheio de jogador decisivo, um elenco muito qualificado. Muito qualificado. Talvez seja por isso que ele resolveu vir. Salário em dia, Ele sabe que estrutura. aquilo- E Um ele estádio pode... novo que Isso, vai chegar. vai ser o nome da estreia. E ele pode entregar o que ele tem de melhor, que é a gestão. E ele é bom técnico, ele sabe trabalhar. E o Filipão tem uma coisa que outros treinadores da geração dele ou não tinham ou não têm. Ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir e ele gosta de ter gente com cabeça mais moderna perto dele. E eu acho que isso pode ser um diferencial. Panzi, das bombas, né, que foram estouradas no vestiário do Atlético naquele momento lá do Kudê, no dia da saída dele, é ele falar que aquele elenco precisava de mais, né, de colocar aquele elenco meio que em dúvida. Cara, o elenco do Atlético é muito forte. Ontem eu estava pensando no jogo de ontem contra o Fluminense, aos 40 minutos do segundo tempo, entraram Edenilson e Vargas. Depois o Patrick. Os dois podem estar passando por um momento ruim, podem, mas é o Patrick e o Edenilson. Vargas. O Vargas e o Edenilson. E teve o Patrick também. Pô, que tava tem no banco. lugar na maioria dos times do Brasil. Que time não. Que treinador não quer olhar pro banco e falar assim: vem cá, Edenilson. E outra, ué. perdeu. Cavar. Vendi o Natan, que é meu titular. Bruno Fux. E ainda tem Voltando o o Igor Rabelo. Não, e tem o Maurício Lemos, que tá E o tava Igor na seleção. voltando. E o Igor Rabelo voltando. ótimo tava jogador. relacionado. Agora. Pra que o cara fala isso, É cara? isso, é o fora de É campo. um cara maluco. É, Kudê é louco. Eu acho que ele Kudê queria. tem Esse rompantes. maluco é briga com o Eu acho que ele torcedor, queria a muita multa. doideira. Queria a multa, queria encher o dinheiro. Ele abre o precedente da gente pensar isso. Pra gente pensar Faz isso sentido, dele. ele chutou muito o balde. Mas assim, mas eu conseguia ver bom trabalho. Eu também. Conseguia ver Sim. briguei muito lá na rádio, cara. Depois daquela entrevista coletiva desastrosa dele, muita gente ficou com picuinha do Kudê. E assim, e eu não enxergava o time jogando mal. Eu falei, gente, mas o Atlético não ganha do Vasco, perdeu do Atlético Paranaense, mas não jogou mal. Amassou o Vasco. Mas o que tem a amassar o Vasco? Perdeu. E depois, uma semana depois, o Fluminense jogou com o Vasco. Amassou o Vasco. Empatou. Um jogo muito parecido com o Atlético e Vasco. O jogo da Libertadores, Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Galo foi muito melhor que o O Atlético Atlético Paranaense. teve um jogo segundo ruim, tempo. foi contra o Botafogo. O tempo todo. Ponto fora da curva. O Atlético teve um Péssimo. jogo ruim contra o Botafogo. Muito Aliás, ruim. teve 2 jogos ruins. Eu não me lembro do Corinthians. Contra o Corinthians, mas aí com o time... E aí, cara, eu vou falar um negócio aqui que eu falei lá na redação da rádio. Nossa, mas foi uma briga na redação. Gravado você não falou? Não, então Não, solta aqui não falei agora. não. Mas assim, eu acho que o Kudê foi irresponsável. Mas depois, analisando,
Vocês lembram da sequência do Atlético na semana? Era o Cruzeiro, do não Corinthians? era? Palmeiras, antes. Corinthians, Cruzeiro, e Alianza. É. Isso. Jogo que se o Atlético não vencesse. Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Alianza. O primeiro jogo foi o Palmeiras. Time titular, intensidade. O Jogo Atlético fez um pesadaço. grande jogo. O Atlético fez um grande jogo. Depois tinha o Corinthians. Quanto ficou esse jogo? Eu não me 1 a lembro. 1. Ficou empatado. Isso, no Mineirão. Depois veio o Corinthians em Itaquera. O Corinthians não nos ganhava pênaltis, de ninguém. O Atlético com uma vantagem de 2 gols. Era o 10º jogo que o Lucha tinha pedido, não era isso? O nono, 10º jogo, isso? Em seguida era o Cruzeiro em Uberlândia. A gente sabe o peso de um clássico. E depois o Alianza lá no Peru. O Corinthians gol do Atlético. Depois do jogo Atlético-Corinthians, o Corinthians continuou não ganhando de ninguém. Um desastre. Só foi ganhar agora do Santos. Um desastre. Eu continuo achando que o Cudê errou. Foi irresponsável. Mas se você colocar na balança Qual o jogo que você a pouparia? sequência: Palmeiras, Clássico, Cruzeiro Corinthians. e Alianza Lima. Você não tinha vantagem nenhuma contra o Palmeiras. Você não tinha vantagem nenhuma contra o Cruzeiro. E você não tinha vantagem nenhuma na Libertadores. Obrigação de vencer. O Alianza Lima, em casa, é um time que não costuma vencer, mas, cara, 30 mil pessoas. É um ambiente hostil de Copa Libertadores. O Palmeiras não perde pra ninguém. Palmeiras Só foi pra perder Bahia. agora. Só foi perder agora. Ganhava todo mundo, passando carro em todo mundo. O Cruzeiro vivendo um bom momento. Até o Clássico, o Cruzeiro ainda estava ali Tava sim. no momento legal, bons desempenhos. E era clássico, cara. Clássico. Isso pesa demais. E o Atlético não tinha vantagem contra o Cruzeiro, não tinha vantagem contra o Palmeiras, não tinha vantagem contra o Alianza. O Cruzeiro vivendo um momento bom, o Palmeiras vivendo um momento bom, a Alianza jogo decisivo e uma vantagem de 2 gols e o Corinthians num péssimo jogo. O Cudê pensou Esse eu posso poupar. de uma maneira compreensível. Eu vou precisar poupar num jogo. Então eu vou poupar nesse aqui contra o time que não ganha de ninguém, que eu tenho 2 gols de vantagem. Se deu muito mal. Talvez por uma falta de conhecimento do que é o Corinthians em Itaquera, do que é o Corinthians no mata-mata, do que é um jogo contra o Corinthians. O que é o Corinthians com jogadores decisivos. Não, O e Corinthians o tem bons jogadores. Embora estivessem mal, mas você sabe que o Roger Guedes decide. Mas, Roberto faz mas, muito gol. mas Que o o Yuri que é Alberto faz competição também. É a Augusto. Copa do Brasil, caralho. Há quem É, diga, é e dinheiro pra e caralho. é lógico que depois do acontecido é muito fácil de falar, mas se fosse olhar, Gente, até a falha do Otávio. Deveria ter poupado contra o Cruzeiro. Até a talvez. falha do Otávio, o jogo estava muito controlado. Você está falando do Corinthians, né? Tava sossegado o jogo, sossegado o jogo. Até a falha do Otávio. Depois virou um caldeirão, virou um pandemônio, a Neoquímica Arena. Eu continuo achando que ele errou. Eu continuo achando que ele não deveria ter feito aquilo. Mas se você analisar friamente, se Era tinha o um jogo para poupar, O Pans, tem aquele Itaquerão com a torcida do Corinthians. aquele é diferente. Eu não sei se você estava lá, o Marcão estava naquele Cruzeiro e Corinthians na final da Copa do Brasil. Eu não sei se você estava no Itaquerão nesse dia. E o Marcão, ele relata aquela situação, na hora que foi o Pedrinho. ali, Pedrinho, que tá no Atlético que agora. fez aquele gol que foi Gol da anulado. falta. Não foi. Da falta do Dedé, Isso. né? Que foi anulado. Aquilo ali virou uma coisa de enlouquecer. O time do Cruzeiro era muito melhor. Jair Ventura, Talvez que era o Cruzeiro técnico- tomasse 3 ou 4. Jair Ventura, que era o técnico do Corinthians, estava tirando leite de pedra para o Corinthians chegar na final. Isso. Até que pegou um caminho até não muito difícil, mas beleza, faz parte. Quando o Cruzeiro jogando melhor, toma o gol de empate, num pênalti que não foi. Depois anula o gol do Pedrinho, numa falta no Dedé que não foi. O juiz meio que compensou o negócio. Mas o barulho, a confusão que a torcida do Corinthians arrumou naquele lance ali, eu tava naquela bancada na torcida. Eu falei, cara, o Cruzeiro não vai segurar isso não tem jeito. Quer dizer, jogo é jogado, você tá entendendo o que eu tô falando. Mas é um clima no estádio, uma pressão tão grande no Itaquerão, que é difícil segurar o Corinthians ali. Onde quer que o Corinthians joga, é difícil segurar com a força da torcida. Então, assim, foi isso que talvez o Cudê não conhecia, né? Faltou Não talvez levou em alguém consideração. chegar. Alguém chegar. Deveria ter Cudê, conhecido. você Já tá no futebol brasileiro. Você há muito conhece tempo o também. Corinthians, sabe como é que é, não é fácil. Não brinca muito nesse jogo, não.